palestrante de hoje é a senhora Sandra. Boa noite a todos. Eu fiquei com medo que a Nelly estava falando, eu digo, ela vai falar tudo que eu vou falar. O título da palestra hoje, sempre o Wilson me cobra no final qual era o título da palestra, né? É o instinto de imitação e a educação. E esse instinto de imitação, ele não é só quando a criança é pequena que ela imita. A gente continua imitando. Mesmo depois de grande, mesmo depois de adulto, nós continuamos sendo imitadores. Se formos convidados para uma torcida de um time, eu nem sou lá muito fanática por um time, mas se eu vou num grupo, e estando num grupo, daqui a pouco eu estou gritando junto, fazendo junto e, quem sabe, até se não estou xingando junto. O poder do convencimento de muitos é muito perigoso. E nós não sabemos, na nossa bagagem kármica, as mazelas que nós trazemos. Então, alguns ambientes é aconselhável evitar. Sempre a gente tem na família, quase todos nós temos os mesmos problemas, só mudam os endereços, né? E na minha família teve caso de alcoolismo, em que a pessoa, por várias vezes, tentava deixar de beber. Se esforçava, ia para a internação, voltava, e quando chegava numa festa em família, era normal beber. Ficar conversando com a mão vazia, sem uma latinha ou sem um copo de cerveja, nem pensar, tem que ter. Ninguém fica conversando com um copo d'água, matando a sede. Que é para matar a sede, mas para matar a sede se usa água. E nós, assim, sabendo da luta íntima desse parente, dessa pessoa, o que a gente rezava para que o grupo não incentivasse a voltar a beber, mas não dá outra. Como disse na página ali, o que o Espírito falava, né? As pessoas, mesmo os parentes, mesmo sabendo da luta, ainda ficam fazendo brincadeira, né? Então nós provocamos a ferida da pessoa e enfiamos uma faca e ainda viramos, né? E ainda viramos. Então o mundo, ele chama a gente muitas vezes para a nossa derrota. E nós temos então que ter subsídios para sairmos dessa mesmice, né? Como disse a Leni ali, que a Terra já deveria estar mudando, né, o padrão vibratório, o padrão de pensamento, de moralidade dos habitantes terrenos. Mas tem que começar por alguém. Essas passeatas que se fizeram, né, começou por alguém. Como também a bandalheira que terminou, que está acontecendo, também começou por alguém, né? Então, a iniciativa foi maravilhosa das pessoas que saíram para reivindicar, foi muito bom. Nós vimos que nós temos a força, mas infelizmente no meio também algumas pessoas viram que se podiam utilizar daquilo, né? Então, nós devemos saber usar dos nossos poderes de convencimento para o bem. Pois bem, cada um de nós tem um potencial divino de perfeição. Cada um de nós já é filho de Deus, já é perfeito em essência. Está tudo ali, está tudo ali. Imaginem que eu tenho aqui na minha mão uma semente de laranja. Eu tenho aqui na minha mão, imaginem, todo mundo imagina uma semente de laranja. Todos já sabem como é que é uma semente de laranja, não tem nada, né? Mas nós podemos imaginar, né? E uma semente de laranja, uma vez colocada na terra, sobre condições propícias, temperatura, luminosidade, terrinha fofa, ela só tem que dar uma coisa, um baita pé de laranja e carregar de laranja. Ela só não vai dar laranjas
Se a terra for uma terra pedregosa, se não tiver nenhum tipo de adubo, ela vai vir tadinha assim toda, né? Tentando lutar, buscar o sol, mas ela vai tentar romper a terra mesmo assim. Pois nós somos filhos de Deus, em essência. Nós temos todo o potencial de sermos igual a Jesus. Está tudo aqui. O meu espírito é isso. Só que está faltando manifestar isso, porque nós temos que criar o ambiente propício. Nós temos que buscar isso. É ideal que quando a gente é criança, né, quando nós temos uma criança na família, ou quando quando a gente era criança, que nós tivéssemos recebido tudo isso já desde pequenininho. Uma criança, os espíritos explicam para Kardec, que até os 7 anos é um livro a ser escrito. Até os 7 anos o espírito esquece completamente, ele não conecta com seus arquivos, os registros kármicos. Ele fica esquecido, atordoado, ele não lembra, não tem conexão com a sua antiga vivência. Então é um período, imagine hoje, toda mãe que tem um filho adolescente diz assim, se eu pudesse começar de novo, né? Fazer certo desde o começo. Pois toda criança, bebezinho, ela tem uma oportunidade, e a família toda ali ao redor, de começar de novo. Implantando boas palavras, boas ideias, bons princípios, tudo, antes que ela cresça e saia para o mundo. Porque saiu para o mundo, começou a brincar na rua, de soltar pipa, já está contaminando, né? Saiu para a rua para brincar de bicicleta, já volta imitando alguém lá da rua. Nós temos um poder de imitação muito maior, de mimetismo, que o camaleão. Aonde quer que a gente, o local onde que a gente está inserido, quando a gente vê, se nós não tivermos cuidado, a gente começa a adotar todo o comportamento do grupo. E a criança tem uma plasticidade enorme, enorme. É muito grande o poder de imitação da criança. E o papel, então, da família, dos pais, é de colocar, então, bons princípios, desde o começo. Mas, como a maioria de nós não vive no planeta ideal ainda, a maioria de nós recebeu educações corretas, boas palavras, boas músicas. Não. Cada um de nós tem uma queixinha, né? Porque os nossos pais não são perfeitos ainda. E nós não tivemos na escola, nos movimentos religiosos, nós não tivemos ainda aquela educação que deveríamos ter. Alguém um dia já nos disse, isso não é para ti. Tu não é capaz. Quanto que nós devemos afirmar sempre coisas boas para as pessoas, né? Incentivá-las a estudar, dizer do potencial divino que cada um tem. Mas a maioria de nós, ou é um pai, ou é uma mãe, ou é um tio, ou é alguém que perto ainda ajuda a dar uma mutiladinha. Fora os problemas que a gente já traz de outra existência, ainda no meio familiar, ainda a terra não é favorável. E agora? Nós somos jovens, somos adultos, e nós podemos nos revitalizar. Nós podemos mudar. Nós somos seres muito plásticos ainda. Não importa a idade, nós podemos nos transformar. Quando nós nascemos, quando nós reencarnamos, nós juntamos o óvulo e os espermatozoides numa atração, tá? Feita por nós. Tem gente que diz assim, eu sou assim por causa da minha mãe, do meu pai, por causa da herança genética, porque os meus, né, todo o meu cordão lá, o genoma lá, já veio todo traçado por causa de herança genética. A herança genética foi retirada dos pais. Foram os pais que forneceram, mas você atraiu o óvulo
espermatozoide certinho que tinha que dar essa característica que você tem. Não foi o pai e mãe que separou o óvulo para você, espermatozoide. Foi você, por quê? Por imantação fluídica, por atração, você puxou exatamente aquele que tinha que dar. Cabelinho crespo, olhinho verde, dentucinha. Você que tinha que fazer. Nós atraímos exatamente aquelas substâncias genéticas, aquele material, e nós imprimimos desde o início a conformação física que teremos até morrermos. As nossas células, elas têm uma memória, dizem os cientistas, que elas se reproduzem sempre igual, com exceção de quando a gente passa por um problema, um trauma, que a gente modifica as células. Isso os cientistas estudam. Então aí as células começam a se multiplicar muitas vezes de forma errada, né? E criam as doenças. Mas não são as células que se multiplicam sozinhas. Existe uma memória, e essa memória é do espírito. É o espírito que energiza, é o espírito que conecta com o fluido vital, mais a matéria fluídica, material, e energiza as células para seu crescimento. E a memória de reprodução, que continua me dando essas características, que eu aliso, mas não posso pegar chuva ali fora, porque volta a ficar crespo. Sou eu, não é minha mãe. Na minha família, eu e outra irmã, somos em 5 que nascemos de cabelo crespo. O resto é tudo lisinho. Na outra vida eu vim de cabelo liso. Aí eu posso pegar chuva, vento e faço assim e ele não fica assim. Mas fui eu que plasmei. Não é Deus que diz assim, que vai formar esse corpo. Sou eu. Eu que plasmo as minhas células, eu que dou as minhas conformações no meu corpo. Está gravado lá na minha memória celular que em determinada época da minha reprodução celular, por causa da minha situação kármica, eu vou passar por uma doença. Registrado, porque o meu espírito gravou no perispírito, lá no mundo espiritual, como esse jovem desencarnado que estava com o pescoço nas cores violáceas. Quando ele for reencarnar, não é Deus que vai formar um corpo mutilado nessa região. Ele imprime nas células que ele vai retirar da mãe e do pai, aquelas que vão dar essa característica em determinada época. Se ele já não nascer com problema, ele vai ter problema. Mas você pode transcender um karma, porque essa história de fazer com que uma coisa aconteça para a gente, somos nós mesmos que somatizamos e criamos, e nós podemos então transcender isso, não ficarmos, não nos mutilarmos, porque não é Deus que nos mutila, não é Deus que nos tira um braço, que nos corta uma perna, que nos mutila, somos nós com a impressão que nós registramos nas nossas células. Dizem alguns espíritos que fulano, não sei quem, o nome dele, era para ele ter perdido um braço em determinada época da vida dele. Mas ele era tão operoso no bem, ele era uma pessoa tão dinâmica no trabalho com o próximo, ele era uma pessoa tão ativa, ele era um pai exemplar, um bom amigo. Sabe o que acontece quando a gente é uma pessoa dinâmica no trabalho com o próximo, com o bem, com a família? A gente tem uma programação celular que somos nós que imprimimos, não é isso que eu falei o tempo todo? E a gente vai o tempo todo injetando essa memória, esse nosso pensar nas nossas células. Quando você consegue se motivar para o bem, estar num grupo que lhe o leve para o bem, as suas células começam a receber informações positivas. Você não está só carregado de negatividade, de culpa, porque você não tem tempo para isso quando você se dedica para o bem. Você quer ter cada vez mais saúde, você quer ter cada vez mais dinamismo para poder trabalhar, e você gera isso, você busca por isso, então as suas células ficam impregnadas. Uma pessoa que era para passar por uma experiência de perder um braço ou uma mão, de repente ela entorta um dedo. Pode apenas só entortar o dedo, ou nem acontecer.
porque ela pode trabalhar na reconstrução tanto do bem, mas para isso é preciso que a gente fortifique o nosso meio, o nosso ambiente. Seja propício o local, porque a maioria de nós vem com essa história lá do arquivo da outra vida. Ninguém daqui na outra vida só fez coisa boa, não. A maioria de nós só fez coisa ruim. A maioria de nós está aqui resgatando alguma coisa. Então, que a gente procure sair dos meios viciosos que podem nos levar, de repente, a encontrar, naquele exato momento em que tal coisa deveria se manifestar na nossa vida, e nós estamos, então, no ambiente negativo, aquilo eclode. Muitas vezes, não era para você passar por aquela situação se você tivesse um outro comportamento. Mas você se deixou levar, está num grupo vicioso, está num grupo negativo, você está num processo de culpa, aí aquilo se manifesta. Para que a gente tenha saúde, para que a gente se motive a viver, nós temos que estar sempre como uma plantinha, buscando o sol. Quando a gente coloca uma plantinha assim, em um local com sombra, com umidade, ela fica se retorcendo toda para ir buscar a luz. Nós ficamos fugindo da luz para nos esconder na sombra quando temos um problema. E nós temos que nos sanear a nossa vida, colocar luz na nossa existência, é buscar bons ambientes, é buscar boas conversas. Tem gente que diz assim, mas eu vou lá, mas eu não sou como eles, eu não falo o que eles falam, eu não penso como eles pensam. Você não sabe até onde que vai a sua fraqueza. Você estava numa luta, já nessa encarnação você já veio no meio propício para lhe dar suporte para você não recair nessa existência. Aí você vai se deixar levar. Mas então a gente não deve estar nos lugares assim, devemos evitar. E se formos estar num lugar que tenha, que está contato, temos que estar vigiantes, vigiar e orar. Mas daí eu vou ficar carola, ficar vigiando e orando? Tem homens mesmo que não conseguem imaginar isso. Eu participo em vários grupos de cavaleiros que saem fazendo cavalgada e tudo, que eu sou considerada carola. Eu sou religiosa. Que pense. E todo mundo sabe, quando tem um problema, eles vão quietinho lá me buscar. Quietinho, sabe? Não gosto nem que o outro saiba. Não querem que o outro saiba que eles me procuraram. Como assim, demonstrando fraqueza, né? Mas só que todos sabem. Nós sabemos aonde que é o caminho. Nós sabemos. Podemos até fazer uma chacotinha, chamar o outro de mariquinho, não sei o que, mas nós sabemos que aquele é o caminho correto. Como todos nós sabemos sobre a gula, meu Deus, eu ia falando e eu me culpando. Como é difícil lutar com a geladeira. Como é difícil lutar com um pão que vem dentro do carro até chegar dentro de casa. Você pega o pão na padaria, lá quentinho, até chegar em casa e está dentro do carro ali, com aquele cheiro e batendo na memória. E aí você chega em casa e come por automatismo um pão. Daqui a pouco mais um pão. E aí fica um barrigão. Eu estou nessa luta íntima de tentar vencer isso aí. Quantas lutas que nós estamos travando nessa existência, né? A gente tem, cada um de nós tem uma coisa para trabalhar nessa existência. Todos nós temos. E é esse contato da fraqueza um com o outro que nós vamos aprendendo um com o outro. Ninguém aqui é melhor que o outro. Cada um de nós tem o mesmo problema, com as mesmas características, só muda o endereço. Na família, ou é com a gente, ou é com alguém da família, mas os problemas são parecidos. Sabe por que isso? Para que a gente se coloque no lugar do outro. E nunca fique falando do outro, apontando para o outro. Porque nós sabemos exatamente aonde que o sapato aperta.
Cada um de nós sabe exatamente o problema que é, a luta que é. Sabe, quando a gente diz que a gente vem para a Terra para trabalhar, nós reencarnamos aqui na Terra para trabalharmos a compaixão. Quer dizer, termos pelo outro a mesma paixão, o mesmo amor, para que a gente tenha compaixão. Sinta pelo outro, sinta no outro aquilo que você sente também. Eu caí de bicicleta e ralei o joelho. Está em carne viva, vocês querem ver? Aí vocês não sentiram uma dor no joelho, um arrepio? Quem daqui não caiu um dia e não arranhou o joelho? É mentira, eu não estou com o joelho ralado. Eu só falei para vocês sentirem. Quem sentiu o que eu falei é porque já caiu e já arranhou. Se colocar no lugar do outro é sentir exatamente a dor do outro. É sentir na pele, é se enternecer. Então, quando você escuta falar de alguma coisa e você já passou por aquilo, você se coloca no lugar do outro. Não critica, sente, vibra e ora junto, porque você já passou por aquilo. Esse é o objetivo de estarmos encarnados. É buscar nos fortalecer, tirar essas informações que nós mesmos registramos no nosso psiquismo. Eu, Sandra, não sou a Sandra apenas. Noutras encarnações, eu fui quantas outras personagens, todas registrando coisas no meu psiquismo. Hoje, meu espírito é uma somatória dessas existências. E para que aquelas Sandras perigosas das outras vidas, né? Aqueles outros personagens, não floresça, eu tenho o tempo todo que me vigiar mesmo. Vigiar e desenvolver talentos novos, porque nas outras vidas eu não fui só ruim, não. Eu devo ter aprendido outras coisas. Cada um de nós, na outra vida, já foi alguém que aprendeu das matemáticas, das literaturas, ou de plantar, ou de colher. Cada um de nós já aprendeu coisas em outras vidas, não fizemos só coisas ruins. Nós fomos aprendendo e desenvolvendo a nossa inteligência. Só que lá dentro a gente ainda não está muito bem com a moral. Sabe? A gente ainda não é muito legal. Mas é isso que nós temos que trabalhar, o lado moral. E a inteligência também. Eu fico assim, às vezes, quando eu estou dirigindo, eu fico assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu dirijo, eu posso fazer reflexões. E me ponho num lado em que o outro carro possa ir rápido. Eu não vou no lado da pista rápida, porque sempre vai ter alguém mais rápido que eu atrás, querendo com que eu saia da frente. Então eu já fico sempre no lado. E durante aquilo eu vou, às vezes, meditando. Dá para fazer meditação dirigindo. E aí eu fico pensando, como eu tenho talentos. Cada um de nós tem tantos talentos. Ai, dirigir é um talento. Passar pelas sinaleiras incontáveis, eu nem me lembro quais sinaleiras eu passei, quando vi já passei. E cozinhar. Ai, um talento. E que mais? Que outros talentos que eu tenho? Eu gosto de limpar, eu gosto de fazer limpeza, eu gosto de vender, eu sou uma excelente vendedora. Cuidado comigo. Eu gosto de atender, de me relacionar com as pessoas. Quantos talentos? Eu sou mãe. Ser mãe é um talento maravilhoso. Sou professora também, sou orientadora educacional de formação. Quantos talentos numa existência que Deus me deu, que eu fui desabrochando e fui trabalhando, mas ainda me faltam, sabe o quê? Me falta ter ouvidos para música, me falta bailar, eu não sei dançar direito. Me falta tantas outras coisas que eu ainda não consigo. É para isso que eu reencarnei. Para trabalhar as minhas aptidões, para trabalhar as minhas imperfeições e fazer florescer essa semente divina que existe em mim. E para isso, então, eu tenho que procurar bons lugares. Não perder tempo na Terra, com tanta ociosidade, com tantas repetições de coisas que já deu para o meu espírito. Que a gente possa transcender nessa encarnação aquela mesmice, aquela coisa pequena, que muita gente se demora ainda. Essa é a mensagem da noite de hoje. Uma boa noite para todos. Boa noite.